E aí pessoal, tudo bom? Fazendo esse vídeo curto aqui para falar sobre o piccolo, trompete piccolo, tá? Esse trompete aqui. Algumas pessoas me pediram para fazer esse vídeo falando sobre trompete piccolo e como tocar trompete piccolo. Então vamos lá. Trompete piccolo é um trompete menor que um trompete convencional. É um trompete que foi desenvolvido ao longo do século XX. Tá? Acho que é a primeira invenção do trompete piccolo, que veio como uma opção ao trompete natural barroco. Foi inventado no começo do século XX e até hoje, a partir de Maurice André, né, um dos maiores solistas de trompete, especialmente trompete piccolo, usa-se mais o trompete piccolo para tocar especialmente o repertório do período barroco, né, dos anos 1600 a 1750 especialmente, e ainda tem no repertório do trompete. O trompete não se desenvolveu tão rapidamente quanto outros instrumentos, né, como o violino e tudo mais. Então, assim, o trompete não tocava cromático até o final do século XVIII, né, quando foi inventado o trompete, o Keed, né, o trompete de Chaves, né, que aí foi quando Haydn compôs o concerto para trompete e orquestra, quando Hummel compôs o seu concerto para trompete e orquestra também, já no período clássico, né. Enfim, esse trompete aqui tem 4 pistões, né? Como vocês podem ver. O primeiro pistão que foi acrescentado ao trompete foi o segundo, que é uma ironia, né? O primeiro veio depois, né? Esse é o pistão número 1, ele é ligado a essa volta, aqui essa volta. Então ele reduz, ele toca uma nota meio tom abaixo. Esse aqui vem para essa curvinha aqui, que toca um tom abaixo. O terceiro foi o terceiro mesmo, vem para essa aqui, que toca uma terça menor abaixo. E o quarto pistão, nesse caso aqui, foi acrescentado depois em outros modelos de trompete, toca uma quarta abaixo, tá? Então soaria dessa maneira. Isso é um dó, né? Meio tom abaixo. E, enfim, existem outras combinações também. E aí você pode tocar um pouco mais baixo, né? Mas esse quarto pistão foi acrescentado depois, né? Alguns trompetes piccolos ainda têm 3 pistões, como um trompete normal, mas a tessitura fica bastante limitada, né? Então, o quarto pistão foi acrescentado porque no período barroco tinha 2 estilos de tocar trompete, né? Que era o clarino e o principale, né? O principale é o que tocava as fanfarras, né? E o clarino é o que tocava nas notas agudas, né? Então, assim, com apenas 3 válvulas, o piccolo, né, de 3 válvulas, ficava bastante limitado, não conseguia tocar umas notas mais graves, né? Só conseguia tocar até o Fá sustenido grave, né? E aí, com essa daqui, você consegue tocar até o Dó sustenido, né? Um pouco desafinado, você tem que fazer alguns ajustes, né, nessas bombinhas de afinação aqui, né? Enfim, alguns trompetes piccolos tem até no primeiro pistão também, não é o caso desse aqui. Esse é um trompete da marca Stonve, né? Não estou fazendo propaganda aqui da marca, mas eu gosto bastante desse instrumento. Eu comprei esse instrumento há mais de 10 anos e ele agora está na configuração em Si bemol, certo? Vocês podem ver aqui, é um pouquinho menor. E com essa chavezinha aqui, você pode remover esse lead pipe e acrescentar um lead pipe um pouco maior. E aí faz um trompete, fica um trompete piccolo em Lá. E essa é a configuração que nós tocamos mais comumente para as peças do período barroco, que são encontradas normalmente para trompete em Ré, certo? Então aí a gente transpõe, né? Eu particularmente prefiro pensar como se fosse na clave de Fá, e aí o que é Ré vira um Fá, e assim sucessivamente, né? E a gente tem que transpor a tonalidade também, né? Enfim, um pouquinho do trompete piccolo. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa a pergunta abaixo e vamos falar um pouco mais sobre o trompete piccolo, tá? Questão de repertório, questão de mecânica do instrumento e tudo mais. Isso aqui é apenas uma introdução.
existe muito para se falar sobre o trompete e eu estou usando a configuração em Si bemol agora porque eu estava praticando para um show chamado 1776, que é um show que eu vou tocar com o Monte Civic Theater, e algumas passagens são para trompete e piccolo em Si bemol, certo? Então eu estava praticando e imaginei, vamos fazer um vídeo aqui falando sobre o trompete e piccolo, já que algumas pessoas pediram, né? Então, vamos lá, pessoal. Valeu, até a próxima!